Imagine a seguinte cena. São 7 da noite. Seu filho está brincando no chão da sala. Seu cachorro mastiga algo no canto. Você está tranquilo, afinal está dentro da sua própria casa. Mas em menos de 30 minutos, essa mesma sala pode se transformar em uma corrida desesperada para o hospital veterinário ou para o pronto-socorro. Vômitos, falta de ar, convulsões. E o culpado? Não é um produto químico, não é um remédio vencido, não é algo que você deixou cair por descuido. É uma planta. Uma planta decorativa, bonita, popular, vendida legalmente em viveiros no Brasil. E aqui está o mais chocante. Algumas dessas plantas são restringidas ou proibidas em outros países, mas continuam sendo vendidas livremente aqui. Muitas vezes sem nenhum aviso claro de perigo. Hoje você vai descobrir quais são essas plantas, por que elas são consideradas perigosas em outras partes do mundo e por que quase ninguém fala sobre isso. E a primeira da nossa lista está presente em milhares de casas brasileiras. Ela é chamada de Comigo Ninguém Pode. O nome já soa como um aviso, mas poucas pessoas entendem o que isso realmente significa. A Dieffenbachia, popularmente conhecida como Comigo Ninguém Pode, é uma das plantas ornamentais mais vendidas no Brasil. Folhas grandes, verdes, rajadas, perfeita para sala, escritório, recepção de clínica. Mas o que quase ninguém explica no momento da compra é que essa planta contém cristais microscópicos de oxalato de cálcio. Esses cristais são como pequenas agulhas invisíveis. Quando alguém mastiga ou morde a folha, seja uma criança curiosa ou um pet, essas agulhas se cravam na língua, na garganta e na mucosa. O resultado? Dor intensa e imediata, inchaço severo, salivação excessiva, dificuldade para engolir e, em casos mais graves, dificuldade para respirar. Em crianças pequenas, cujo sistema é mais sensível, o inchaço da garganta pode se tornar uma emergência médica real. Agora imagine um cachorro. Cães exploram o mundo com a boca. Um filhote sozinho em casa pode facilmente morder uma folha caída no chão. Em poucos minutos, ele começa a babar, vomitar, esfregar o focinho no chão de dor. E muitas pessoas nem associam isso à planta. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Dieffenbachia é amplamente classificada como altamente tóxica para pets, por organizações veterinárias. Em alguns locais, escolas e creches evitam completamente o uso dessa planta em ambientes internos. Mas no Brasil, ela continua sendo promovida como planta resistente e fácil de cuidar. Resistente, sim. Inofensiva, nem de longe. E o mais perturbador é que raramente há etiquetas grandes e claras alertando sobre o risco real dentro de casa. Você pode estar olhando para ela agora mesmo. Mas se você acha que essa é a mais perigosa da lista, espere até descobrir a próxima, porque a segunda planta é ainda mais comum. Está em condomínios, está em jardins de prédios, está em praças públicas e talvez esteja na entrada da sua casa. Estamos falando do espirradeira, também conhecida como oleandro. E aqui a história muda de nível. Diferente da Comigo Ninguém Pode, que causa uma reação dolorosa e imediata, a espirradeira carrega algo ainda mais silencioso e potencialmente fatal. Ela contém substâncias chamadas glicosídeos cardíacos. Essas toxinas afetam diretamente o coração. Isso mesmo, o coração. Em pequenas quantidades podem causar náusea, vômito e tontura. Em quantidades maiores, podem provocar arritmias graves, queda de pressão e até parada cardíaca. E aqui está o detalhe que pouca gente sabe. Todas as partes da planta são tóxicas. Folhas, galhos, flores, até a água onde os galhos ficaram mergulhados pode conter toxina. Em vários países, há alerta severo sobre o plantio de oleandro próximo a áreas frequentadas por crianças. Existem registros internacionais de intoxicação grave após ingestão acidental de partes da planta. Agora imagine uma criança pequena pegando uma flor colorida caída no chão, ou um cachorro mastigando um galho podado. Não parece tão impossível, certo? E mesmo assim, no Brasil ela é amplamente utilizada como planta ornamental em vias públicas e jardins residenciais, sem cercas, sem avisos, sem placas. Bonita, resistente,
de baixa manutenção, mas com potencial de risco cardíaco real. E aqui começa a pergunta incômoda: por que plantas com esse nível de toxicidade continuam sendo vendidas e plantadas sem alertas claros? É falta de informação? É descuido? Ou simplesmente porque sempre foi assim? E o que é ainda mais perturbador é que a próxima planta da nossa lista é considerada uma das mais perigosas do mundo ornamental. Ela já causou intoxicações severas, já foi motivo de alertas oficiais. E provavelmente você já tocou nela hoje ou passou por ela sem perceber. E quando descobrir qual é, vai olhar para jardins e vasos com outros olhos. Mas antes de revelar, respire fundo, porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. O que vem a seguir é ainda mais perturbador. Porque agora não estamos falando apenas de irritação na boca, nem apenas de risco cardíaco. Estamos falando de uma das substâncias mais tóxicas já conhecidas pelo ser humano. E ela cresce como mato em ruas brasileiras. A mamona. Ricinus comunis. Você já viu? Com certeza já viu. Ela cresce em terrenos baldios, em beiras de estrada, em praças, às vezes até no fundo de quintal. Folhas grandes, frutos espinhosos, sementes bonitas, brilhantes, quase decorativas. E é exatamente aí que mora o perigo. Dentro dessas sementes existe uma toxina chamada ricina. A ricina é considerada uma das substâncias mais venenosas do mundo. Sim, do mundo. Ela já foi estudada como arma química, já apareceu em casos criminais internacionais e é classificada como extremamente letal em pequenas quantidades quando processada. Agora pense comigo. Essa planta cresce livremente, sem controle, sem cerca, sem aviso. As sementes parecem pequenas pedrinhas coloridas, chamativas, curiosas. Você consegue imaginar uma criança pegando aquilo do chão, colocando na boca? Bastam poucas sementes mastigadas para causar sintomas graves. Dor abdominal intensa, vômitos, diarreia severa, desidratação extrema, em casos graves, falência de órgãos. E o mais assustador? Muita gente nem sabe identificar a planta. Ela está ali, sempre esteve, mas ninguém ensina na escola, ninguém alerta no supermercado, ninguém coloca uma placa na praça. Em países como Reino Unido e Austrália, há regulamentações rigorosas sobre rotulagem de plantas potencialmente tóxicas, informações claras, avisos visíveis, restrições em ambientes públicos sensíveis. Aqui, você pode passar por um pé de mamona todo dia, sem nunca ter ouvido falar em ricina. Você sabia que o perigo pode estar na calçada da sua rua? Mas se a mamona já parece absurda, prepare-se para algo ainda mais chocante. Porque a próxima planta não está em terreno baldio. Ela está dentro da sua casa. Ela é vendida em supermercados, em floriculturas, em lojas de decoração. Ela é símbolo de paz, de elegância, de harmonia. O lírio da paz, Spathiphyllum, provavelmente uma das plantas mais populares do Brasil. Folhas verdes brilhantes, flor branca sofisticada, purifica o ar, dizem. Mas o que quase ninguém menciona é o risco silencioso que representa, especialmente para gatos. Você tem gato em casa? Então preste atenção. O lírio da paz contém substâncias irritantes que, quando mastigadas, causam dor intensa na boca, salivação excessiva e vômito. Mas o problema maior é outro. Muitos tutores confundem o lírio da paz com o lírio verdadeiro. E lírios verdadeiros, como o lírio asiático e o lírio oriental, são extremamente tóxicos para gatos, podendo causar insuficiência renal aguda. Insuficiência renal. Em questão de horas. Mesmo pequenas quantidades ingeridas podem levar a danos severos. E sabe o que torna isso ainda mais grave? Muita gente descobre tarde demais. O gato começa a vomitar, fica apático, para de comer. Quando chega ao veterinário, o quadro já pode estar avançado. Em países como a Austrália, há alertas amplamente divulgados sobre lírios e seu risco para gatos. Clínicas veterinárias fazem campanhas frequentes. No Brasil, o lírio da paz continua sendo vendido como planta ideal para apartamento. Sem destaque para o risco, sem alerta chamativo, sem pergunta obrigatória. Você tem pets?
porque talvez o perigo esteja exatamente ao lado do sofá onde seu gato dorme. E agora vem a parte mais inquietante de todas. Existe uma planta que não apenas intoxica, não apenas causa dor, mas pode provocar reações graves na pele com um simples toque sob o sol. Ela é usada em jardins, é recomendada para cercas vivas e pode estar no quintal da sua casa neste exato momento. E quando você descobrir qual é, vai entender por que alguns especialistas dizem que o problema não é a planta, é a falta de aviso. E o que essa próxima espécie pode causar é algo que ninguém espera até acontecer. É algo que ninguém espera até acontecer. Você encosta na planta, não sente nada na hora, nenhuma dor, nenhum ardor. Minutos depois, você sai para o sol e horas mais tarde, sua pele começa a queimar. Bolhas, vermelhidão intensa, lesões que parecem queimaduras químicas. Mas você não encostou em ácido, não mexeu com produto tóxico. Você só tocou em uma planta. A aroeira brava, Littraea moleoides. Muito comum em áreas rurais, trilhas, sítios e até jardins maiores no Brasil. Ela é nativa, ela é resistente, ela parece inofensiva. Mas o contato com a seiva dessa planta pode desencadear algo chamado fitofotodermatite. Guarde essa palavra. Fito, foto, dermatite. Planta, luz, inflamação na pele. Funciona assim. Você toca na planta. A substância entra em contato com sua pele. Quando essa área é exposta ao sol, ocorre uma reação química. E o resultado pode ser devastador. Manchas escuras, bolhas dolorosas, queimaduras que deixam marcas por semanas. Alguns casos parecem acidentes com água viva, outros parecem queimaduras de segundo grau. E o mais perigoso? A reação não é imediata. Você só percebe quando já está acontecendo. Quantas vezes você já fez trilha? Mexeu no jardim? Arrancou um galho sem luvas? E depois foi direito para o sol? Em alguns países da União Europeia, espécies conhecidas por causar reações cutâneas severas são monitoradas ou restringidas em paisagismo público controlado, justamente pelo risco à população. Aqui no Brasil, muita gente nem sabe identificar a aroeira brava. E não estamos falando apenas de trilheiros aventureiros. Estamos falando de jardineiros, de crianças brincando em sítios, de famílias em áreas rurais. A planta é bonita, é nativa, mas a reação que ela pode causar é violenta. Agora pense na ironia. Uma planta ornamental, escolhida para embelezar muros e cercas, pode causar algo ainda mais assustador. Ela é pequena, tem flores delicadas, espinhos aparentes e está em milhares de cercas pelo Brasil. Coroa de Cristo, Euphorbia mili. O nome é simbólico, a aparência é até charmosa, mas por dentro ela carrega um látex branco, um líquido leitoso, espesso, irritante. Você corta um galho, a seiva escorre, parece inofensiva, mas se esse látex tocar seus olhos, pode causar dor intensa, inflamação severa e até cegueira temporária. Sim, cegueira temporária. Casos de contato ocular com espécies do gênero Euphorbia são conhecidos por provocar ardência extrema e perda momentânea da visão até que o produto seja completamente removido. Agora imagine isso acontecendo com uma criança ou com alguém podando a planta sem proteção. E não para por aí. Na pele, o látex pode causar irritação forte, coceira, vermelhidão, inflamação. E mesmo assim, a coroa de Cristo é amplamente recomendada para cercas vivas. Por quê? Porque é resistente, porque exige pouca água, porque floresce o ano todo. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: resistente para quem? Segura para quem? Em alguns países europeus, o uso de plantas com seiva altamente irritante é regulamentado em projetos paisagísticos públicos, principalmente em áreas infantis. Aqui,
Você pode ver coroa de Cristo cercando parquinhos, calçadas, condomínios, sem aviso, sem placa, sem orientação. E é isso que torna tudo mais inquietante. Essas plantas não estão escondidas em florestas exóticas. Elas estão no seu cotidiano, na sua rua, no seu quintal. Bonitas, decorativas, fotogênicas, mas capazes de causar reações que parecem saídas de um laboratório químico. Agora respire fundo, porque existe uma planta que vai além de queimaduras, além de irritações, além de intoxicação acidental comum. Ela é usada em decorações de Natal, em celebrações religiosas, em rituais tradicionais. Ela entra nas casas como símbolo de fé, de renovação, de proteção. E quase ninguém imagina o risco escondido por trás das folhas coloridas. E quando você descobrir qual é, talvez nunca mais olhe para certas tradições da mesma forma. Nunca mais olhe para certas tradições da mesma forma. Porque agora o perigo não está na trilha, não está no terreno baldio, não está na cerca do vizinho. Ele entra na sua casa com um laço vermelho e brilho natalino. O bico de papagaio. Poinsettia. A planta oficial do Natal. Todo mês de dezembro, ela invade supermercados, floriculturas e shoppings. Vermelha, vibrante, símbolo de celebração, união e esperança. Ela enfeita salas, mesas de ceia, altares, recepções de empresas. Mas por trás das folhas vermelhas que parecem pétalas, existe uma seiva leitosa, um látex branco, irritante. Diferente da espirradeira, ela não é conhecida por causar morte em humanos com facilidade, e é exatamente isso que faz muita gente baixar a guarda. Ah, não é tão perigosa assim. Mas para cães e gatos, o contato ou ingestão pode causar vômito, diarreia, salivação excessiva e irritação intensa na boca. Na pele, pode provocar vermelhidão. Nos olhos, ardência forte. Agora imagine o cenário: árvore montada, casa decorada, presentes no chão. Um filhote curioso, um gato explorando a novidade. Você realmente acha que ele não vai morder uma folha vermelha brilhante? Em alguns países, a venda da poinsettia vem acompanhada de avisos claros sobre toxicidade para pets, informações impressas, etiquetas visíveis. No Brasil, ela é vendida como símbolo de festa. Sem alerta chamativo, sem pergunta no caixa, você tem animais? O perigo disfarçado de celebração. Mas se isso já parece contraditório, prepare-se, porque a próxima planta é quase sagrada no Brasil. Ela não entra na casa só como decoração. Ela entra como proteção. Espada de São Jorge. Sansevieria. Você já viu atrás da porta, na entrada da casa, na varanda, no comércio da esquina. Ela está ali para cortar inveja, para afastar mal-olhado, para trazer proteção espiritual. Mas, biologicamente, ela contém saponinas, substâncias naturais que, quando ingeridas por cães e gatos, podem causar náusea intensa, vômitos e diarreia. Não é raro veterinárias receberem casos de pets que mastigaram a folha rígida por curiosidade. E a cena se repete. O animal começa a vomitar, fica abatido, recusa comida. E o tutor nem imagina que a planta de proteção pode ser a causa. O perigo disfarçado de proteção. Existe algo profundamente irônico nisso. Uma planta colocada na entrada para proteger a casa pode estar intoxicando silenciosamente quem vive dentro dela. Em outros mercados internacionais, espécies com compostos irritantes ou tóxicos para pets costumam vir com alertas padronizados em embalagens e catálogos. Aqui, a espada de São Jorge é vendida até em feiras livres, sem explicação, sem contexto, sem aviso veterinário. E antes que alguém diga, mas sempre tivemos essa planta em casa e nunca aconteceu nada, é exatamente esse o ponto. O risco não significa que vai acontecer, significa que pode acontecer. E quando acontece, pega todos de surpresa. Olha ao seu redor agora.
Quantas dessas plantas você tem? Quantas estão ao alcance de uma criança? Quantas estão na altura exata do focinho do seu cachorro ou da curiosidade do seu gato? Mas a próxima planta da nossa lista eleva tudo a outro nível. Ela é símbolo de luxo, de paisagismo sofisticado, de jardins de mansões, de resorts, de capas de revista. Ela é o centro das atenções, alta, imponente, exótica, e esconde um segredo químico que pode afetar o sistema nervoso. Não estamos falando apenas de irritação, nem apenas de vômito. Estamos falando de algo que pode alterar o funcionamento do corpo de forma muito mais profunda. E quando descobrir qual é, talvez nunca mais veja jardins de alto padrão com os mesmos olhos. Nunca mais veja jardins de alto padrão com os mesmos olhos. Porque agora estamos falando da elite do paisagismo. A planta que aparece em revistas de arquitetura, na entrada de mansões, em condomínios de luxo, na frente de hotéis 5 estrelas. A cica, também chamada de sagu de jardim. Cicas revoluta. Ela é simétrica, exótica, imponente e cara. Muitas vezes custa centenas, até milhares de reais dependendo do tamanho. Ela transmite status, sofisticação, bom gosto. Mas existe um detalhe que quase ninguém menciona no momento da compra. Cada parte dessa planta é tóxica. Cada folha, cada caule e, principalmente, as sementes. As sementes são as mais perigosas. Elas contêm uma toxina chamada cicazina. E o que essa substância pode causar não é apenas irritação, é falência hepática, falência do fígado, irreversível em muitos casos. Em cães, a ingestão de sementes de cica é considerada uma das intoxicações vegetais mais graves da medicina veterinária. A taxa de mortalidade é alta, alta, mesmo com tratamento intensivo. Agora imagine o cenário. Um jardim impecável, grama perfeita, paisagismo planejado. No centro, uma cica ornamental, linda, valorizando o imóvel. Uma semente cai no chão, pequena, oval, atraente. Um cachorro encontra, mastiga. Minutos depois pode não haver nenhum sintoma. Silencioso. Horas depois, começam os vômitos, diarreia, letargia. E então, o fígado começa a falhar. Internação, soro, exames, desespero. E muitas vezes, mesmo com tudo isso, não há volta. Irreversível. Pessoas investem milhares de reais para elevar o padrão estético do jardim, sem saber que estão instalando uma bomba biológica silenciosa no quintal. Status por fora, risco por dentro. Mas se você acha que o auge do perigo está aqui, existe outra planta, igualmente comum, igualmente admirada, que age de forma ainda mais ampla no corpo. Ela não ataca só um órgão. Ela pode afetar o sistema nervoso inteiro. A azaleia. Rhododendron. Flores exuberantes, cores vibrantes. Rosa, branco, vermelho. Muito usada em praças, condomínios, jardins residenciais. Ela é símbolo de delicadeza. Mas dentro dela existem substâncias chamadas graianotoxinas. Essas toxinas interferem diretamente na comunicação elétrica das células, especialmente no coração e no sistema nervoso. O que isso significa? Náusea intensa, vômitos, fraqueza extrema, queda brusca de pressão, alterações cardíacas. Em casos mais graves, convulsões, coma. Sim, coma. E não estamos falando de uma planta rara, exótica de floresta distante. Estamos falando de algo plantado em áreas públicas, ao alcance de todos, ao alcance de pets. E novamente surge o contraste brutal. Beleza extrema, flores perfeitas, paisagismo sofisticado, mas por trás das pétalas um mecanismo químico capaz de afetar o coração e o cérebro. Silencioso,
invisível, subestimado. Quantas dessas plantas você já admirou? Quantas já fotografou? Quantas estão no seu bairro? E quantas pessoas compram essas espécies pelo impacto visual, pelo prestígio, pelo uau estético, sem jamais ouvir a palavra tóxico, falência, irreversível, sistema nervoso, mortalidade? E agora a pergunta mais incômoda de todas começa a surgir. Se essas plantas são conhecidas pela ciência, se os efeitos são documentados, se clínicas veterinárias registram casos todos os anos, por que essa informação não é clara no momento da venda? Por que não há alertas gigantes? Por que não há campanhas educativas massivas? É desconhecimento ou é conveniência? Na próxima parte, vamos desacelerar. Vamos falar do que você deve fazer se já tem uma dessas plantas em casa e vamos expor algo que quase ninguém comenta sobre a indústria ornamental. Porque o que mantém essas plantas no mercado não é apenas beleza, é silêncio. E o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você olha para qualquer viveiro. O que mantém essas plantas no mercado não é apenas beleza, é silêncio. O silêncio que vende. Pense por um segundo. Se cada vaso de Comigo Ninguém Pode tivesse um adesivo vermelho escrito Risco de asfixia em crianças, você compraria com a mesma tranquilidade? Se cada cica viesse com uma etiqueta dizendo alta taxa de mortalidade em cães, ela continuaria sendo símbolo de luxo? Se a espada de São Jorge tivesse um aviso claro, tóxica para pets, ela ainda seria vendida como planta de proteção? A indústria ornamental movimenta bilhões. Plantas são vendidas como decoração, como energia positiva, como tendência, como status. Mas alertas grandes assustam, reduzem impulso, diminuem vendas. Então, o que acontece? Informações técnicas ficam escondidas, em letras pequenas, em artigos científicos, em sites veterinários que quase ninguém visita. Não é teoria da conspiração, é mercado. O silêncio que vende. Mas agora você sabe. E saber muda tudo. Isso significa que você precisa sair arrancando todas as plantas da sua casa? Não. Significa que você precisa ser estratégico. Primeiro passo, identifique o que você tem. Hoje existem aplicativos gratuitos que reconhecem plantas apenas com uma foto. Use. Confira o nome científico. Pesquise a toxicidade real. Segundo passo, reposicione. Plantas potencialmente tóxicas não devem ficar ao alcance de crianças pequenas ou pets curiosos. Coloque em locais altos. Use suportes suspensos. Crie pequenas cercas decorativas no jardim. Terceiro passo, pesquise antes de comprar. Nunca compre apenas porque é bonita, ou porque está na moda, ou porque todo mundo tem. Digite o nome da planta mais tóxica para pets, tóxica para crianças. Leva 2 minutos, pode evitar uma emergência. Quarto passo, educação. Ensine seus filhos desde cedo. Não coloque plantas na boca. Não arranque folhas desconhecidas. Não brinque mastigando sementes. Crianças aprendem rápido quando são orientadas. E por fim, se você tem pets, converse com seu veterinário. Peça uma lista de plantas seguras. Adapte seu ambiente. Porque o objetivo não é viver com medo, é viver com consciência. Plantas não são vilãs, elas não são más, mas a informação ignorada pode ser. Agora eu quero saber de você. Qual dessas plantas você tem em casa? Comenta aqui embaixo. E se este vídeo abriu seus olhos, compartilhe. Envie para aquele amigo que ama jardinagem, para o grupo da família, para quem acabou de adotar um filhote, para quem tem criança pequena em casa. Porque essa informação pode literalmente evitar uma intoxicação hoje. Pode evitar uma falência hepática silenciosa. Pode evitar uma corrida desesperada ao hospital. Pode salvar uma vida. E da próxima vez que você entrar em um viveiro, talvez não veja apenas beleza. Talvez veja responsabilidade. Porque conhecimento não serve para gerar medo, serve para proteger quem a gente ama.